Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Colossenses 4, 2 a 6. Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Vamos orar, feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreendê-la, para que o Senhor esteja conosco, traga aos nossos corações a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos nos últimos domingos falado sobre missões, pegando aí o tema básico nosso do mês de agosto. E essa aqui era para ser a última lição do mês de agosto, mas nos intercalços aí a gente está no finalzinho, 1º de setembro, falando sobre ela ainda, mas para fechar tudo aquilo que nós temos falado. Nós vimos no decorrer desses domingos, dessas semanas, meu objetivo era desmistificar a respeito de missões. E até semana passada a gente viu falar sobre missões, as viagens missionárias e tudo mais, e aquela ideia que eu sempre tenho falado desde o começo. Muitas vezes nos limitamos à ideia de missões só no longe. Então, missionário é aquele que vai para outro lugar, longe da sua casa, para outro país, com outra cultura. Mas temos procurado saber que missões não é só feita longe, mas também feita perto de nós. E é importante nós nos lembrarmos disso. Por isso, o tema básico da lição de hoje todos podem fazer missões. Ele nos chama a atenção justamente disso. E há duas coisas que eu quero destacar nessa lição, não vou tratar ela toda, mas eu quero enfatizar dois pontos principais aqui, que ele fala a respeito de missões. Primeiro, ele começa com a pergunta: você já pensou em ser um missionário? Hoje parece que é algo muito distante dos nossos dias, mas eu me lembro no meu tempo de adolescência, ali nos anos 90, havia muito essa ideia de missionário, muitos jovens despertavam no coração esse desejo, mas parece que nós temos fugido muito disso hoje. Já na minha época de infância, havia um pensamento muito grande dentro do ambiente cristão, bem, do ambiente da igreja. Os pais, muitas vezes, sonhavam com seus filhos envolvidos no ministério, às vezes como missionários. Havia pais que sonhavam com seus filhos como ministros, como pastores. O meu pai conta que no meu nascimento ele estava orando para que eu me tornasse pastor. Aí, como eu tenho um irmão mais velho, do primeiro casamento do meu pai, essa diferença tem quase 20 anos. Quando ele estava orando por mim, esse irmão, ele decidiu ir para o ministério, ele foi para o seminário. E aí, meu pai contava que ele ficou pensando: eu estava orando por um, e foi o outro que foi para o ministério. Até quando eu tive chamado, e aí ele ficou sabendo: não, a oração não estava errada não, eu estava orando certo. Porque o outro foi também, mas então eu também confirmei isso. Mas é algo que nós procuramos hoje, e a nossa cultura ela não traz muito sobre isso. Pais cristãos, o que é que os pais cristãos têm desejado para os seus filhos nos nossos dias? Se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria dos pais, eles pensam nos filhos, querem que eles sejam grandes profissionais, que eles tenham uma vida financeira resolvida, estudem, que sejam advogados, que sejam médicos, que sejam profissionais, vamos dizer assim, liberais, pessoas que desenvolvem, ou mesmo aqueles hoje mais modernos, pensam nos seus filhos como grandes empreendedores. Mas o quanto nós temos pensado em nossos filhos como dedicados ao ministério? Vou pensar: eu queria que meu filho fosse um missionário para levar a palavra de Deus. Uma frase que é muito atribuída a Billy Graham, quando perguntaram para ele se não queria concorrer à presidência dos Estados Unidos, na época das grandes cruzadas, o Billy Graham viajou todos os Estados Unidos, Inglaterra, com seus
dos atos evangelísticos, homem conhecidíssimo, perguntaram para ele: não, você não quer concorrer, sondado pelo partido lá nos Estados Unidos? Ele diz: você acha que eu me rebaixaria na posição de ministro do Evangelho para ser presidente do país? Mas infelizmente hoje a gente não tem essa mesma visão. Então isso mostra um pouco como nós temos abandonado a ideia de que missões é algo muito importante, de que o ministério em Cristo é algo grandioso, é algo de muito valor. Nós estamos falando de eternidade, mas muitas vezes nós ficamos presos às coisas aqui na terra. E depois a gente fica preocupado sobre o futuro da igreja. Como é que as coisas vão acontecer? Como é que a igreja ela vai andar? Como é que ela vai se desenvolver? Se nós não temos a ideia de que as coisas de Deus elas são prioridade na nossa vida. Nós precisamos resgatar uma base de pensamento que ela tem sido deixada de fora. É a ideia de que é valoroso, a ideia de que é bom, a ideia de que tem que ser prioridade. Isso começa no nosso dia a dia, quando nós pensamos como nós vamos resolver essas coisas, como nós vamos fazer a obra de Deus. A grande confusão dos nossos dias é confundir a obra de Deus com a obra da igreja. E essa ideia confundida, pensar demais na obra da igreja, tem feito muitas pessoas dizer: não, isso aqui vamos deixar para lá. Não, o pessoal da igreja reclama demais disso, não vou fazer mais. Não vou ficar aqui para agradar isso. Então liga essa igreja, a liderança, ao pastor, como se o serviço que estivermos fazendo, ele fosse para pessoas. E nós deixamos de entender que aquilo que nós fazemos para Deus e não para as pessoas que estão aqui. Então nós precisamos ter essa noção. Ele, no primeiro ponto aqui da lição, nós vamos destacar, ele fala sobre faça missões sem sair de casa. Então ele vai dizer aqui, lembrando, enfatizando o versículo 5 do texto que nós lemos, quando entendermos o nosso papel de testemunhas e começarmos a perceber as muitas oportunidades que temos para servir ao Senhor, nós vamos entender que missões é em todo lugar onde nós estamos. Ser um missionário não é o dispor para ir para o outro lado do mundo. Isso aí a gente chama no meio dos concílios como um missionário em tempo integral. Mas todo cristão em si, ele é um missionário. E uma outra frase atribuída a um grande pregador, não vou citar aqui com medo de errar, não me lembro aqui se era Spurgeon ou era John Wesley, mas é uma frase já muito difundida, ou se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Todo cristão é um missionário. Aqui no versículo 5 do texto que nós lemos, lá em Colossenses 4, ele fala: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Antigamente, os jovens tinham aquele costume de pensar, tem vários nomes de cristãos. Você já ouviu isso alguma vez? Hoje em dia deve estar na internet, o pessoal que gosta de fazer o gol, agora tem até um gol de crente, na internet. Eles falam dos tipos de crente, Quem nunca ouviu falar do crente carrinho de mão? Alguém já ouviu? Você nunca ouviu falar do crente carrinho de mão, não? Diz que aquele que só vai quando é empurrado. Então tem que sempre ter alguém empurrando. Mas aí o que eu mais lembrava na adolescência, a gente mais batia até, era o crente agente secreto. Era aquele menino que ele era crente, estava no domingo da igreja, mas na escola ninguém sabia que ele era crente. Agente secreto, vai disfarçado, ninguém sabia que ele era crente. E esse é o ponto, muitas vezes, que a gente vive, mas no nosso viver diário, muitas vezes nós não damos demonstração de quem nós somos. A gente não tem uma facilidade. Eu não estou falando assim de você ter que chegar já falando: eu sou crente. Eu até uso um pouco essa estratégia, como a gente chega na cidade, pastor, você chega numa cidade que ninguém conhece. E eu gosto muito de chegar anunciando: eu sou pastor. Tem lugar que a gente, se você chegar dizendo que é pastor, tem uma voz de alguns irmãos que até o tratamento muda. Eu me lembro, a gente chegou em Minasul e procurando algumas coisas, examinando algumas lojas, tentando descobrir. Aí eu tinha que falar: não, ela é a mulher do pastor da presbiteriana. O pessoal já virou assim:
Pense no negócio que deixa a gente agoniado. Pastor, aí o tratamento mudou, aí virou vídeo. Pastora, não, pastora, isso aqui e aquilo. Mas a gente não costuma fazer isso porque é a questão de aproveitar as oportunidades. Você chega, geralmente na cidade, sempre tem aquele pessoal muito católico. E quando você fala que é pastor, o pessoal já dá um passo atrás e trava a comunicação. Se a gente não fala, a gente chega, conversa, vai fazendo amizade e tal. Quando eles descobrem que eu sou pastor da igreja, aí já está a comunicação assim, aí eles ficam sem jeito de desfazer a comunicação. Então a gente consegue ter contato. Se a gente chega falando, aí não tem contato com essas pessoas. Mas quando a gente não fala, então são oportunidades. Então não é a questão que eu tenho que sair anunciando que eu sou crente. Mas o mínimo, as pessoas têm que perceber que há uma diferença na minha vida. E não perceber, eu tenho que saber aproveitar as oportunidades que aparecem diante de mim. Às vezes a oportunidade com o vizinho, né? Eu tenho que pensar, eu sou crente antes de eu brigar com o vizinho. Será que eu não posso conseguir falar do evangelho para ele? Eu tenho que agir como crente quando eu estou lidando com alguém que presta um serviço. Você vai contratar alguém para poder fazer algum trabalho, é o entregador do mercado que vem à sua casa, é alguém que está vendendo alguma coisa na rua. Todas essas questões são oportunidades que muitas vezes nós temos de transmitir a mensagem do evangelho em todos os lugares. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. É interessante o texto de Colossenses, que a princípio, quando nós lemos, ele não parece um texto tão assim missionário, né? Mas há dois pontos aí que eu acho muito interessante. O versículo 3, quando ele fala assim, para que abra-se a porta à palavra, né? O agraciado em português nosso caso dá trabalho. Mas o que está falando? Que as portas se abrem para que ele chegue com a palavra das pessoas. Então ele está falando de oportunidades. O versículo 4, para que eu manifeste como devo fazer. Então é para o Espírito Santo abrir as portas de como eu devo fazer dignamente. Eu me lembro uma vez assistindo uma palestra de um missionário para determinada igreja, ele falando sobre a questão de oportunidade. E ele contou uma história que eu acho muito interessante. Não é uma coisa assim que eu diga, tá vendo, você tem que fazer desse jeito, porque isso é coisa para algumas pessoas. Mas destaca assim, ainda dentro, tem gente que tem abertura para isso. Já viu, tem aquela pessoa que ele chega em qualquer lugar e começa a conversar. E todo mundo para para ouvir. Né? A pessoa começa a conversar, de repente o outro nunca viu na vida, está contando a vida todinha. Já tem pessoas que você começa a conversar, a pessoa não fala nada. É por isso que às vezes eu não falo. Né? O pastor, quando chega na cidade, ele começa a conversar, as pessoas não contam nada. Parece que fica trancando assim. Não, o pastor não pode saber disso aqui não. Mas tem gente que tem abertura. Ele contava que estava com o filho dele, né, isso lá, acho que no Rio de Janeiro, né? E eu lembro que no tempo de seminário, alguns colegas diziam que o carioca tem uma abertura muito grande para isso, coisa do carioca, eles diziam. E aí o filho dele estava andando no shopping e falou, vamos ali no Starbucks. Sabe o Starbucks aqui, desenho e tal. E assim, o processo é o seguinte, vou explicar o processo mais ou menos, porque às vezes a gente... Você chega lá, faz o pedido e eles perguntam o seu nome. E aí ele escreve o seu nome no copo. E aí o negócio vai lá, quando eles preparam, ele vem para o balcão. Aí a pessoa que está lá, ela vai ler o nome no copo e grita o nome. Quando você escuta o seu nome, você vai lá pegar o copo. Isso é uma técnica de marketing também, né? Você sendo chamado pelo nome, você já se sente assim um pouco mais acolhido. Aí ele estava lá, e o filho dele na fila, o filho dele fez o pedido e tal. Aí a atendente virou para ele, assim, já um pouco mais de idade, e perguntou, como é o nome do Senhor? Aí ele já deu estalo na hora, né? Como é o nome do Senhor? Ele fala Jesus Cristo. Aí a atendente não entendeu nada. Aí ele disse assim, perguntou de novo, como é que é o nome do Senhor? Ele disse, Jesus Cristo. Sério? Ela pegou e escreveu no copo, Jesus Cristo. E foi o negócio, eles ficaram lá conversando. E o filho deles já afastou assim, já está contando. Já sabia do que é que vinha por lá. Aí diz que quando termina lá, que vem, que vai chamar, a atendente pega assim, já toma um susto assim, isso aqui está errado. Já era. Aí fala baixo assim, Jesus Cristo. E aí ninguém. Ela fala mais alto, Jesus Cristo. Ninguém. Aí dá um grito, Jesus Cristo. Aí foi lá na outra atendente. Que negócio é esse aqui que
vocês não é aquele senhor ali, ó, apontam para ele. Senhor, vem cá e tal. Esse café aqui é seu, né? Ele fala, é meu. O que chama? O nome do Senhor é Jesus Cristo? Não, o meu nome é Robson. Põe meu nome Robson, porque eu não lembro o nome dele. Mas por que você falou Jesus? Não, ela me perguntou como é o nome do Senhor. Para mim, Senhor é só Jesus Cristo. Aí todo mundo riu e tal, não sei o que, ela disse que. E aí foi embora. Ele disse que no outro dia ele estava andando no mesmo shopping. Aí veio a menina gritando atrás dele: ei, senhor, o senhor lembra de mim? Não, o senhor estava assim, não sei o quê. Como é que é o nome do senhor? Jesus Cristo. E ali ele já conversou com ela e falou do evangelho para ele. Então ele abriu uma porta. Tem gente que tem essa capacidade. Às vezes a gente não tem essa capacidade. A gente tem que ver onde nós temos essa capacidade, qual a oportunidade que aparece para nós. Então, o nosso campo missionário é onde nós estivermos. A gente não precisa parar para se dedicar. Esse profissionalismo que muito fala a respeito da religião, ele tem atrapalhado muito nosso andamento como cristãos. A gente espera que tudo seja profissional. E a gente pegou coisas como o grupo Vencedores por Cristo. Não sei se vocês conhecem a história, mas o Vencedores por Cristo foi um grupo de música que foi criado como um projeto missionário. Se não me engano, foi o reverendo Jaime Kemp que começou a traduzir as músicas. Eles faziam um grupo que era um grupo missionário de férias. Então se reunia jovens de vários lugares, de várias igrejas. Faziam um teste que não conseguiam cantar, porque o objetivo era usar música para evangelismo. E esses jovens, eles faziam um projeto missionário de férias. Era um mês na base da missão, com treinamento de evangelismo, ensaios, música, e um mês viajando pelo país fazendo um projeto missionário. Então eles iam para cidades pequenas, onde tinha igreja. Lá eles faziam um trabalho, cantavam, se apresentavam. De dia ia para a rua, fazer evangelismo, pregar foguete, convidavam para o culto à noite vinham, cantavam, davam testemunho, pregavam, evangelizavam e depois passavam tudo isso para as igrejas locais para poder elas darem continuidade. O projeto evangelizou muita gente. Hoje é um projeto assim, um pouco menos elaborado, de jovens que viajam, as igrejas fazem um projeto missionário, viagem de férias, uma semana em determinados lugares, fazendo avanço missionário. Tudo isso é muito bom quando você pensa no contexto de jovem que estuda, está envolvido no trabalho, escola todo o tempo, então nas férias ele tem um tempo para se dedicar. Mas muitas vezes, com o passar da década de 90, no começo dos anos 2000, as igrejas se concentraram muito nos avanços missionários, aquela velha distribuição de folhetos na rua, na praça. E muitas vezes a gente é cobrado, liderança, o pessoal fala: essa igreja não faz evangelismo, o pastor não convida a gente para poder distribuir folheto na rua. Eu distribuí folheto quando era pequeno. Na verdade, a experiência não foi muito boa. A gente faz, Deus usa muito, mas eu considero que é algo muito ultrapassado no nosso tempo. Nós temos ambientes muito melhores para poder fazer. Mas o que aconteceu? As pessoas criaram esses movimentos e abraçaram eles como um desencargo de consciência. Então se distribui folheto na rua, não, eu estou fazendo a minha parte, mas no dia a dia a gente não tem feito nada. Então onde eu estou, eu sou missionário, precisa ser resgatado no nosso coração. Onde estudamos com os jovens, onde nós trabalhamos, com quem nós convivemos, nosso ambiente de trabalho, as pessoas com quem nós lidamos no nosso dia a dia, todas essas pessoas são campo missionário. Como as palavras do Senhor Jesus Cristo, os campos já estão brancos para a ceifa, pagar o Senhor como trabalhadores para a social. Os trabalhadores somos nós. E nós precisamos desenvolver isso. Então, onde há o campo missionário em todo lugar. Mas uma ênfase especial que eu gosto muito de tratar, que é algo que eu considero assim um ponto do ministério meu, é a gente entender que a nossa casa é o nosso principal campo missionário. O nosso lar é o principal campo missionário. Por quê? Porque é um ambiente que nós precisamos tratar muito bem. Porque é um ambiente que nós temos pessoas que frequentam. Pensa, as pessoas que frequentam o seu lar, quantas delas conhecem o Evangelho? Quantas delas precisam conhecer o Evangelho? Nós sempre temos muitas pessoas. Eu falo assim que nos anos 90, nos anos 2000, a igreja perdeu muito isso, porque a gente tinha como é que
tivemos um desenvolvimento da igreja, que a maioria das vezes os crentes eles se desprendiam muito dos seus colegas de trabalho. Eu já vi isso com muitas pessoas, muitos irmãos já com idade mais madura, que ao se aposentar eles perdiam, assim, eles não tinham mais a oportunidade de convidar ninguém, porque às vezes a oportunidade que ele tinha, as pessoas que não conheciam o Evangelho eram pessoas do ambiente que ele trabalhava. Ele convidava para a igreja, falava do Evangelho, aí ele se aposenta e fica dentro de casa. O ciclo de amizade era sempre o pessoal da igreja. Eu fui criado num ambiente que era assim, geralmente as amizades elas se restringiam aos irmãos da igreja. E eu acho que, em um certo ponto, algo saudável, nós temos um foco em amizades entre os irmãos da fé, porque o nosso direcionamento vai ser sempre para a fé. Então, vai ser o assunto melhor que a gente vai tratar sempre a respeito da fé. O que nós fazemos sempre vai ser algo que não é algo ofensivo para a fé. Você sempre corre o risco, quando você cultiva amizades muito próximas de fora, a pessoa tentar colocar você num ambiente que não é um ambiente bom para a sua fé. Então tem um ponto, mas a gente precisa ter convivência. Mas hoje a gente precisa resgatar, porque hoje a gente vê que muitos crentes, eles têm muitas amizades, têm muita convivência com gente que não é crente. Mas e aí? E o lar como campo missionário? Porque às vezes a gente torna o nosso lar um campo neutro. Eu sou crente, mas aqui em casa tem uns amigos que não são crentes e tal, então a gente abre uma concessão muito grande, a gente acaba se tornando muito neutro. E aí ele chama a atenção. Primeiro a gente precisa preparar. Como o lar é um campo missionário? Primeiro a preparação é a preparação dos nossos filhos. Eu estou preparando meu filho para ser um crente que dá bom testemunho. Então a primeira preparação é em casa. A casa é o desenvolvimento educacional da criança no Evangelho. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, ela enfatiza isso, quando fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e falarás delas sentado em tua mesa, dando teu caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Daquilo que ele fala, 70% é o quê? Sentado na mesa, isso é o quê? Em casa. Refeições. Ao deitar e ao levantar, isso é em casa. Então, inculcar é meio abrir a cabeça e colocar lá dentro. Como é que a gente inculca? A palavra sempre usou, o judeu sempre usou. Repetição. Não foge do negócio. Não se apegue muito ao que muita educação moderna tem falado aí. A repetição ela é algo usado desde os primeiros séculos da humanidade. Eu não quero aprender alguma coisa, a repetição é ponto-chave. E no cristianismo a repetição com seus filhos é ponto-chave. O falar das coisas de Deus em casa é ponto-chave. O ter uma linguagem cristã, sabe a linguagem de crente mesmo em casa, é ponto-chave para que as crianças elas absorvam isso como algo essencial. O direcionamento do lar é algo essencial. Mas também nossa casa tem que ser um ambiente para as pessoas que a frequentam, elas poderem entender que o Senhor Ele nos direciona a evangelizar todos os que têm contato conosco. E aí, nós voltamos lá para Colossenses 4, onde nós estávamos, especialmente versículos 3 e 4, que eu já havia citado. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Aqui é a preparação de oração, a preparação do ambiente, para que eu possa aproveitar as oportunidades. Ou você nunca percebeu assim, você tendo convivência com uma pessoa, e de repente você conversa, surge um bocado de assunto, de repente, quando surge um assunto mais voltado para o Evangelho, para a palavra de Deus, às vezes para não querer ser muito invasivo, muito isso, a gente quer ser politicamente correto, a gente não pega pesado naquilo ali, no meio das pessoas se afastarem da gente, e depois bate aquela consciência lá depois: olha, eu podia ter falado mais sobre isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se ver em situações trágicas. Eu vou contar com uma situação trágica, não é para fazer medo, não, mas é só para a gente entender, porque às vezes é só nessa situação que a gente bate a consciência de que a gente poderia ter aproveitado a oportunidade. Havia nessa cidade lá na Bahia, havia muitos ciganos. Alguém aqui já teve convivência com ciganos na cidade pequena? Os ciganos são interessantes. Você olha assim, às vezes você nem reconhece. Mas geralmente cidade pequena eles têm uma fama, porque tem muitos ciganos que eles emprestam dinheiro, então são agiotas.
E eles têm uns costumes assim que o pessoal tem medo, porque cigano dá muita briga. Eu cheguei numa cidade que tinha tido alguns anos antes uma chacina lá, que uma briga entre duas famílias ciganas, e eles jogavam bola. A pessoa disse que foram jogar bola lá no dia, e quando o pessoal da cidade chegou para jogar com eles, eles mandavam bola. E aí, quando deu uma determinada hora lá, todo mundo puxando revólver assim, saiu correndo atrás do outro, atirando, assim, morreu um monte de gente. Então todo mundo tinha um pavor de cigano na cidade. Chegava no postinho, as enfermeiras já, não, atende logo esse cigano aqui para ele embora. Todo mundo tinha medo. E aí tinha um cigano desse, que era um jovem assim, jovem, a gente fala entre 20 e 30 anos, que andava lá e ele tinha uma fama de que ele roubava as coisas. Só que como todo mundo tinha medo, ficava meio assim. Então você deixava o portão aberto, se ele visse alguma coisa, ele entrava lá, pegava, colocava nas costas e ia embora. E o pessoal lá na cidade era muito desleixado, porque a cidade pequena, o pessoal confiava demais. Então já disseram assim que o sujeito colocou o bujão perto do portão, porque estava esperando ali para poder comprar o gás, entrou para ver alguma coisa, pegou o bujão. E aí teve um acidente de moto, esse rapaz morreu. Mas eu me lembro que o irmão da igreja, o presbítero da igreja, ele estava contando: nossa, eu estive conversando com ele há 2 dias e agora ele estava morto. Eu vi que bateu aquele sentimento que há 2 dias ele estava conversando com ele, mas ele sentiu que ele podia ter tido um pouquinho mais de coragem para poder confrontar ele com o evangelho, mas não fez. Então, às vezes, os nossos corações só acusam de forma mais forte quando a gente passa por uma situação muito trágica. Assim. A gente olha a pessoa que a gente vê que está numa vida que não é condizente com a palavra de Deus. E aí, quando essa vida é ceifada, a gente percebe para onde ele vai segundo aquilo que a gente acredita. Eu tive a oportunidade, por que eu não falei do evangelho? O exemplo trágico é para a gente pensar nas menores coisas, a gente não tem que esperar chegar só nisso, mas pensar as oportunidades que nós temos para poder falar a respeito do evangelho. E especialmente a oportunidade que nós temos dentro do nosso lar. Porque assim, quando a gente vai na casa da pessoa, você não vai desrespeitar a pessoa dentro da casa dela também, né? Então, você é mais suave. Agora, quando a pessoa vai na sua casa, ela está dentro do seu ambiente. Se a gente não tem no nosso ambiente a liberdade de poder direcionar o evangelho, fazer as coisas mais assim, também nós estamos perdendo a oportunidade. Eu me lembro quando criança, 4, 5 anos, a gente brincava com uns bonitinhos para ficar em casa, tinha um quintal muito grande. E eu lembro que eu nunca falei sobre isso, mas as crianças, quando a gente estava lá, eles sabiam que dentro da minha casa não podia xingar. Então ele estava falando, costumo xingar o tempo todo, quando ele ia, não, aqui não se xinga. Então o ambiente da casa do crente é um ambiente diferente, as pessoas elas têm essa noção. Mas se nós não sabemos cultivar isso, sabemos preparar, nós perdemos muita oportunidade. Então, o nosso lar é um lugar de preparação. O crente tem que ser um ponto seguro que as pessoas procuram para poder tirar dúvidas. Se você mantém a sua índole, se mantém o seu comportamento, às vezes você não precisa nem se esforçar em determinadas situações. As pessoas vão lhe procurar para perguntar alguma coisa. Quando a coisa parece duvidosa a respeito do evangelho, eles vão lhe perguntar. E é a oportunidade que nós precisamos estar o quê? Preparados para responder. Porque a coisa pior é um descrente, ele vem perguntar ao crente sobre alguma coisa e o crente não sabe. E aí pensar, mas eu não tenho que saber, mas eu não sou professor de escola dominical, eu não sou presbítero. É obrigação de todo crente saber. A palavra fala que nós temos que estar prontos para responder qual é a razão da nossa fé. Se a gente tem fé, a gente tem a obrigação de saber responder. Vamos lá, nós aprendemos recebendo. Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta no caráter do profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão do justo. Então, pense, aqui a primeira coisa que eu estou destacando, recebendo. A hospitalidade ela é essencial. A palavra de Deus nos diz que a hospitalidade, por causa da hospitalidade, muitos servos de Deus acolheram anjos sem saber. Você já imaginou? Um anjo estava na sua casa? E a gente precisa resgatar um pouco isso. Eu conto que eu sou um pastor que tem alguns costumes que são das antiguidades. Eu não sou tão antigo, mas a situação de vida, o que é que acontece? Meu pai era de uma geração anterior. Eu
costumo brincar que eu nasci em 1980. Uma das divisões, fala divisões de gerações, ele classifica que os anos 80 é o último ano da geração X, né? Depois vem aí, a partir de 80 para frente. Então eu peguei finalzinho, mas ainda estou junto com a geração lá dos anos 70. Só que meu pai, geralmente, a geração X, ela é filha daquele que eles chamam de baby boomer, que é a geração que nasceu depois da bomba nuclear. Só que meu pai, ele é de antes da geração baby boomer. Então eu fui criado, então já é um salto de geração. Eu brinco que eu estou na geração X, criado por quem criou a geração anterior. E eu costumo conversar muito com pastores já jubilados. Então, o que acontece? Antigamente, os pastores, eles estavam em uma determinada cidade. Então, quando o pastor estava viajando, isso foi contado com o pastor Samuel Matos, ele viajando lá nos anos 70. E aí, ele indo de um lugar para o outro, a junta de missões tinha mandado ele por ele colocou a família numa conta. E ele tinha muito meninas, tinha uns 5 meninos na época. No final, tinha mais de 8. Então, colocou aquela meninada toda na conta. E aí ele, a mulher, mais os dois na frente. Naquele tempo não tinha esse negócio de PRF, que você não vai fazer nada, não tinha menino. E a mudança nos colchões, e os meninos deitados em cima dos colchões perto do teto da conta. E ele atravessando, e a conta quebra no meio da estrada. Aí ele pega, naquele tempo era todo um papel, pega uma armário da igreja, olha, não tem igreja presbiteriana aqui. Aí pegou lá, tinha o número do pastor. Aí ele liga para o pastor e fala: pastor, eu sou pastor presbiteriano, estou saindo de tal lugar, estou indo pelas missões para tal cidade, assim. Meu carro quebrou aqui, na sua cidade, e eu estou sem onde ficar. O pastor disse: você está onde? Eu estou em tal lugar. Espera aí que eu já vou aí. O pastor bateu lá, pegou eles e recebeu eles em casa. O carro ficou na oficina, acho que passou de um dia para o outro, também querendo consertar o carro. Eles ficaram lá, aí já chegaram, também já foi chamando: não, traz aqui, vocês estão viajando muitos dias, leva os meninos, já dão banho de meninos, já deu aquela comida, preparou comida. Então, é algo que eu gosto muito de ouvir, eu digo que a gente precisa resgatar. Como cristão, se a gente não tem o prazer e a abertura de estar acolhendo outros cristãos, eu não estou falando de todo mundo, a gente está num tempo que a gente tem que tomar cuidado, que há muitos aproveitadores por aí. As pessoas acham que igreja é um lugar que a gente pode chegar lá para pedir dinheiro. Tem uns dias que chegou um aqui, né? Quando ele está rentando, todo mundo assustou lá atrás. Aí foi conversar e ele, e tal. Quando ele viu que não ia sair dinheiro, onde é que tem outra igreja aqui? Ele, não, ali entrando assim tem outra, tchau. Ele foi embora. Aí a pessoa chega, ela quer dinheiro. A igreja, não me arruma dinheiro, não vou dar dinheiro para você. Tem aproveitadores, mas quando são pessoas que a gente conhece, sabe que são cristãos, que conhecem de tal igreja, o pastor falando de tal. Então, a gente tem que ter prazer em receber, porque a casa nossa é um lugar que tem que ser hospitaleiro. A palavra nos diz que todo cristão precisa ser hospitaleiro, nós precisamos resgatar isso, porque a hospitalidade nos abre as portas para pregar o Evangelho. Quando nós recebemos um vizinho, quando nós recebemos um amigo, nós temos que aproveitar a oportunidade para poder transmitir a mensagem do Evangelho. Às vezes nem precisa falar, às vezes só como nós nos portamos em casa, ele já chega na mente da pessoa, dá aquele sentimento. Mas quando a oportunidade ela surge, você sendo hospitaleiro, a pessoa está na sua casa, recebendo bem, aquele prazer, sempre vai surgir uma oportunidade, dá para a gente dar aquela alfinetadazinha e deixar a pessoa trabalhar. Então nós precisamos aprender a ser hospitaleiros. E ainda mais, quando é com relação ao reino de Deus. Às vezes a gente não precisa ser um missionário. Mas, segundo Mateus 10:41, se a gente recebe um missionário, vai ter um galardão missionário. E aí entra outra coisa, quando fala de missões, né? Você faz missões orando pelos missionários, você faz missões indo, sendo missionário, você faz missões também contribuindo. Então todo o trabalho, ele é parte, porque o missionário também não poderia fazer o que ele faz se não tivesse igrejas por trás que estivessem sustentando ele. E assim como nós contribuímos de alguma forma, as oportunidades são imensas, né? E a gente precisa ver isso, precisa resgatar isso. Eu costumo dizer que a gente conhece muito a igreja quando nós percebemos quando ela recebe aqueles que vêm transmitir a palavra de Deus. Quando vê um pastor para pregar na nossa igreja, quando tem alguém nos visitando, quando vê
ali no ato do trabalho no reino de Deus, nós demonstrarmos, recebermos, termos hospitalidade com essas pessoas, é também fazer o trabalho, apoiar o trabalho. Recebendo, também suprindo. É o que eu falei, o sustento financeiro é importante, mas não é tudo. Muitos precisam de palavra de encorajamento. Então, financeiramente, mas também com as nossas palavras. Você já viu? É como o nosso ali não cabe. Então, estou vendo como é que eu vou fazer. Se eu vou colar na parede, para colar o quadro dos missionários da Junta de Missões. Ele tem assim todos os missionários cristãos. Se a gente for olhar, no nosso estado já tem alguns. Tem em todos os estados do país, tudo marcado direitinho. Mas às vezes o que a gente precisa é só de um tempo. Às vezes eu pegar o endereço, o e-mail do missionário, mandar uma carta para ele. Às vezes nós precisamos só dar ouvidos. A gente vê que nós vivemos um tempo em que todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir ninguém. Às vezes a oportunidade da palavra de Deus está muito mais em ouvir do que em falar. As pessoas elas estão tão preocupadas que muitas vezes não tem ninguém para poder falar, então elas querem ser ouvidas. E aí, em todos os lugares, as pessoas vão querer chegar lá, vão querer desabafar, vão querer contar a sua história. Quando a gente aprende a ouvir, às vezes só ouvir, às vezes só uma palavrinha, você não precisa ter um discurso. Às vezes só uma palavrinha, só um eu entendo, vamos orar aqui, deixa eu pedir a Deus por você. Às vezes é uma coisinha simples, elas são o suprimento que as pessoas precisam para poder entender que Deus as ama. Nós demonstramos o amor de Deus através das nossas atitudes. Ainda, como nós falamos a respeito de missões sem sair de casa, o ponto 2 aqui ele fala: minha casa, casa de Deus. Atos 2, 42 a 47, pensa muito conhecido, mas nós não vamos ler todo. Lá no versículo 46 ele fala: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu costumo falar que nós perdemos um pouco a programação original da igreja. A gente precisa resetar para voltar ao original de fábrica. Porque isso aqui é algo que sempre chamou muita atenção, gosto de enfatizar. O versículo 47: dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja, ela se retroalimentava automático, era orgânico. Hoje você vê muitas igrejas fazendo um monte de coisa para tentar atrair gente. E aí você vai na igreja primitiva e diz: não, dia a dia o Senhor acrescentava. Mas acrescentava por quê? Porque eles eram unidos, perseveravam muito no tempo. A gente vê com tristeza das escolas dominical quando fica vazia. A questão que eu gosto de pensar, unânime no tempo quer dizer que eles aproveitavam a oportunidade de estar juntos. Eles consideravam isso como algo valioso. Você vê hoje, às vezes a gente não dá valor nem no dia de ceia no culto. Nem no dia de ceia. No meu tempo de infância, o crente que perdesse o dia de ceia já ficava assim. Tinha que ser algo muito sério. Eu não estava no domingo de ceia na igreja. E um pouco antes ali da minha profissão de fé, lá no começo dos anos 80, final dos anos 70, o crente, quando faltava a ceia, no outro dia o presbítero estava lá visitando ele para saber por que ele tinha faltado a ceia. Então é algo muito sério, mas hoje nem no dia de ceia, quanto mais nos outros domingos, qualquer coisinha, a pessoa falta na igreja. Então como é que vai acrescentar os que vão sendo salvos, se a gente não segue a programação original? Segundo, eles partiam pão de casa em casa, eles tinham convivência, eles tinham comunhão uns com os outros, os lares eles eram abertos. Você já parou para pesquisar, já entendeu o que significa quando fala de sinédrio? Eles se reuniam no sinédrio. Você sabe o que é o sinédrio? Que aparece tanto lá no Novo Testamento como lugar de reunião das igrejas. O sinédrio era assim: o pessoal construía a casa e em cima fazia como se fosse uma laje na época, Era tábuas e cobria com barro,
e muitas vezes eles subiam e faziam uma cobertura ali. Era uma área que ficava em cima da casa, que era onde o pessoal colocava o trigo, o que eles escolhiam para poder secar. Era onde se colocava as uvas para secar, para fazer passas, para desidratar as frutas. Então ali é um lugar de serviço na casa. Então quando falava que a casa ela recebia, né, a igreja estava reunida no cemitério, o que era aquilo? Eles subiam lá, eles recolhiam aquele negócio todo, tiravam lá de cima, desciam, guardavam em outro lugar para poder ficar limpo, e os irmãos iam ocupar aquele lugar. Então era um lugar que dava trabalho, mas constantemente a gente vê que a igreja se reunia nesses locais com os irmãos. Então era a pessoa que abria as portas do seu lar para eles. Então na programação original da igreja, vamos dizer no modo original, os lares, eles são lares onde há convivência, a gente tem abertura. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente diz, isso é cultural, mas a cultura muitas vezes ela atrapalha o evangelho. Há lugares que a gente chega que a cultura atrapalha muito, né? Há cidades que não tem a cultura de receber ninguém. Isso é ruim para o cristão. Eu já passei por locais que as pessoas assim, você chegava na casa, a pessoa ela já tinha recebido o celular do lado de fora, né? E não era assim. Eu já fui numa casa que a mulher me recebeu na garagem, nem para uma sala, assim, na garagem na frente, lá de fora. E as portas eram fechadas completamente. E essas pessoas não recebiam ninguém. E aí vem, é cultural, mas é contra o evangelho. Se eu não tenho abertura para poder receber as pessoas em minha casa, eu já morei em cidade, em casa pastoral, que alguns irmãos iam em casa e falavam assim, é a primeira vez que eu estou entrando nessa casa aqui. Eu já sabia que a casa estava lá, tinha mais de 7 anos que a casa tinha sido construída, e já tem quase mais ninguém nunca tinha entrado. Aí o povo se assustava quando falava assim, onde é que tem banheiro? A casa era como se fosse 3 pavimentos, que era um desnível. Aí os banheiros ou era no andar de cima, onde estavam os quartos, ou era no andar de baixo, onde era a garagem. E a gente estava na sala, a pessoa, onde é o banheiro? Disse, não, é só subir aqui a escada. As pessoas se assombravam, como é que está mandando subir a escada? E a gente vê muitas vezes que a gente vai deixando o costume local, né? Eu fui criado um tempo na Bahia, a pessoa abre as portas, então a gente já vai entrando, né? A gente já vai entrando direto para a cozinha. Sala é um negócio que fica mais ou menos ali, mas já vai direto para a cozinha, né? Então, as cozinhas sempre já eram grandes, mesmo lá dentro, a gente já passa direto, não tinha muito essa sala. Até a construção da casa, a gente vê que muitas vezes a gente não é hospitaleiro do jeito que a gente constrói a nossa casa. A gente já coloca um negócio assim inacessível, já deixa um lugar separado. Tem muitos lugares que é assim, já faz uma sala lá na frente, assim, não fica só ali, ninguém entra, não tem acesso, não tem lugar nenhum. A gente não pensa nisso, a gente tem que pensar muito nisso. Eu vejo com muito prazer quando eu vejo as pessoas, essas casas dizendo, não, eu vou ajeitar aqui, que é para quando eu estiver recebendo as pessoas aqui, ó, já tem esse banheiro aqui que já fica mais fácil, aqui é mais fresco e tal. Uma pessoa que já pensa na casa de onde ele vai receber as pessoas em sua casa. Isso é um sinal de hospitalidade. E a hospitalidade é um suprimento, é algo que nos faz mostrar que a nossa casa é uma casa de Deus. E uma casa que está aberta para as coisas de Deus. Onde é que estão os trabalhos da igreja? Cadê os cultos? Antigamente, quando a gente fazia alguma coisa, as pessoas falavam, não, eu quero fazer uma publicação de graça na minha casa. Isso era constante. Né? Os trabalhos das sociedades eram feitos nas casas. Onde é que vai ser o próximo? Eles falavam, na minha casa. Hoje em dia a gente vê que a gente criou uma cultura de dificuldade para essas coisas. Não, agora não posso. A gente precisa aprender sobre isso. É um livro muito interessante. E eu chamo muita atenção para ele. O título é O Evangelho e as Chaves da Casa. Rosália Butterfield. E ela fala sobre hospitalidade de forma simples. Ela diz que a gente precisa resgatar. Isso ela demonstra no livro, vários fatos acontecendo na vida dela. Ela é uma ex-lésbica, militante do movimento, que se converteu. E ela conta que ela estava fazendo uma pesquisa, ela escreveu para o jornal para poder falar mal dos crentes, né? E procurou uma fonte para falar sobre isso, e acho que colocou na rede social, e o pastor falou, não, a gente pode conversar sobre isso, vem jantar aqui em casa. E ela foi, já chegou na porta da casa do pastor armado, pensando o que vai acontecer. Ele disse que ele recebeu, e aí respondeu todas as perguntas dela, não forçou
E aí teve o jantar, foi muito bem recebida. Aí quando terminou, ele falou, não, volta semana que vem. E ela ficou indo toda semana na casa daquele pastor durante 2 anos. E disse que o que despertou o coração dela é que em momento nenhum naqueles 2 anos o pastor chamou ela para a igreja. Ele só chamava ela, recebia em casa, respondia todas as perguntas que ela fazia, que ela queria saber sobre os cristãos, conversava abertamente, falava sobre todo o assunto, né? Quando ela questionava a respeito da fé, ele respondia, mas nunca falou, você tem que ir para a igreja. E em 2 anos ela se converteu. Depois que ela se converteu, aí ela começou a ir. E ela fala que muitas vezes nós, para abrir o nosso lar, a gente trata a hospitalidade como se eu fosse o produtor de um grande evento. Então a gente só quer receber em casa quando eu posso fazer algo memorável, quando eu posso oferecer algo de não, meu irmão fulano e tal, quando a gente foi lá na casa dele, o jantar foi isso e isso, eu não posso fazer menos do que isso. Quantas programações eu vi na igreja desmoronar, programações nos lares, porque o pessoal começa a fazer e o pessoal, não, eu não posso oferecer um lanche pior do que foi oferecido antes. O que mais mata o trabalho em casa é comida. A gente fica lutando e a gente perdeu a simplicidade. Receber, dizer, não, vamos lá em casa, o que é que tem? Não, tem biscoito e tem suco, vamos comer biscoito e suco, sair feliz. Não, a gente vai receber ele em casa, mas eu não tenho assim, cada um leva uma coisa, cada um leva o seu, a gente senta, vamos comer feliz, vamos embora feliz. Sem olhar o que foi. A educação de quem chama é a educação de quem vai também. Sem olhar e dizer, mas não vai ter mais nada disso. É isso que a gente precisa resgatar, né? Casa, lar de Deus. Jesus, quando chegou na casa de Marta e Maria, é um texto que eu gosto demais, mas é um texto que, na verdade, toda mulher escuta Marta e Maria. Uma coisa que eu chamo a atenção é que Jesus chega e Marta está lá, a palavra de Jesus diz, Marta, Marta, você está ocupada com muita coisa, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? A melhor parte, ela estava na mesa sentada ouvindo Jesus. E quantas vezes a gente quer receber e aquele negócio, só que a gente se desgasta e quem está recebendo não se senta na mesa para poder conversar. E a gente não aproveita a melhor parte. A gente fica preocupado com as coisas, mas não aproveita a melhor parte. A convivência no lar deveria ser um lugar que é a melhor parte de sentar. Depois a gente pensa na vida, a gente fica andando para lá e para cá. Vamos nos concentrar, vamos ter tempo para poder compartilhar. E quando a gente pensa nisso, Jesus ele nos deu exemplo. Então, se o nosso lar é o lar de Cristo, é o lar que estava aberto. Jesus chegava e dizia assim: lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, desce, presta, eu vou jantar na sua casa hoje. Ele não perguntou, não, Zaqueu saiu feliz. Eu vou para a sua casa. Não tinha esse negócio. Uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez viajando, eu era secretário presbiterial de adolescentes. E aí, viajando com os adolescentes da minha igreja para um congresso, a gente chegou lá no congresso, eu já fui preparado, né? Dormi nas salas da igreja, os adolescentes. Quando eu cheguei lá, o pastor, não me avisaram que o pastor vinha. Não, o senhor não me... Daí eu falei, não, está tudo bem, eu fico aqui com ele. Ele falou, não, você não vai ficar aqui com os adolescentes. Aí ele pegou o telefone e ligou, fulano, o pastor Jair está aqui, ele vai para a sua casa. Eu ouvi o grito dela lá do céu, pastor, por que o senhor não me avisou? Não deu para avisar antes, não, preparei que eu já estou mandando ele para ele. E me mandou para lá. Meu irmão nos recebeu muito bem. Eu vou ficar satisfeito quando eu puder fazer isso que o pastor fez. Tem alguém assim que de repente fala, estou mandando fulano para dormir na sua casa, e a pessoa receber. É uma coisa que a gente precisa resgatar. Às vezes a gente quer preparar demais e não precisa preparar. Quando a gente recebe visita, a gente compra de casa, né? A gente sempre fica lá. Eu pego um pouco no pé de James, que ela tem aquela ideia que é toda dona de casa, né? A dona de casa acha que quando a visita chega em casa, as pessoas vão sair olhando nos cantos, passando o dedo em cima da porta, atrás das coisas, para ver se estava sujo, né? Aí quer esconder tudo. Lá tem um negócio que ela coloca para colocar os varal, todo varal eu tenho que furar nas paredes e colocar, e é tudo removível. Né? Quando vem visitar, fala, tira o varal, tira o varal. Digo, mas todo mundo tem varal em casa. Não é todo mundo tem varal em casa? Todo mundo pendura roupa. Né? A gente tira a roupa, então tem que tirar o varal. Tem que cobrir as coisas. Aí tem aquela bagunça que fica na área de serviço, que vem jogar um ponto por cima para poder ficar bonitinho. Eu sempre
precisa ser mais natural. Às vezes, se eu maquio demais, a pessoa também fica, aí a gente fica na disputa, ele fica lá, não, minha casa está bagunçada. Gente, bagunça todo mundo tem. A família que tem filhos, você não vai chegar lá e querer que a casa esteja arrumadinha. Vai ter brinquedo de olhar no meio da casa. Essas coisas são naturais, a gente precisa acostumar com a naturalidade do dia a dia e receber as pessoas com naturalidade. E as pessoas também, quando é recebido com naturalidade, aí você comenta, não sei o que, você está achando ruim, vai lá ajudar ele a arrumar. Né? Porque na casa dos outros, a gente cutuca a criança que não vai na casa da gente, na casa dele, ele faz, não, é dele, tá? Os pais se viram, não vou mexer com isso. Mas isso faz parte da hospitalidade, nós temos naturais nessas coisas. Entendemos que o Senhor nos chama para isso. No Atos 2,47 ele fala, acrescentava-nos o Senhor, para a gente aprender a ter essa convivência do nosso lar com a casa de Deus. E a casa de Deus, você vê, a gente está aqui no culto, a gente não tem que preparar quando vai chegar a visita. A visita tem que chegar e ser acolhida enquanto ela está. Nós vamos aprender com isso a transmitir a palavra de Deus. Isso se faz com que a minha casa, ela é tudo que eu tenho. Mateus 6, 19-21 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam de roubo, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A pergunta é, onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro está no Senhor ou está naquilo que nós possuímos? O nosso tesouro está nas coisas de Deus ou está nas nossas amizades no mundo? Há muito crente que tem colocado o seu tesouro nas amizades de fora. E aí o que acontece? Quando a palavra do pastor do Comissão já idoso, ele falava sobre jogo desigual, né? Relacionamento de crente com não crente. Ele dizia o seguinte: quando você namora com um crente, a gente adolescente não contava isso. É como se você estivesse em cima de uma mesa e a pessoa embaixo, você segura na mão dele, você vai tentar puxar ele para cima da mesa. Mas o que é mais fácil? É você conseguir puxar a pessoa para cima da mesa ou a pessoa não puxar para cair da mesa. É muito mais fácil a pessoa puxar para cair da mesa do que você conseguir colocar ela para cima. Então ele fala, às vezes você até consegue puxar ele para cima, mas você tem que saber que a probabilidade maior é dele puxar para fora. Então, é onde está o nosso tesouro. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito para Deus? E aí a pergunta aqui, que é o final aqui, né? Que o terceiro ponto que ele fala sobre as expedições missionárias, nós não vamos entrar nisso. Acho que um pouco já foi falado na lição anterior. A coisa que ele chama a atenção, ele vai nos chamar lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 23 ao 24, aquele texto onde Davi vai oferecer sacrifício ao Senhor. Ele diz, então disse Ornã a Davi, tome o rei, o meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trigos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E a atenção é, o que é que nós temos oferecido para Deus? Ele fala aqui, muitas vezes nós temos oferecido as sobras que nós temos por Senhor. Isso a gente precisa lembrar. Porque onde está o nosso tesouro? Quando a gente oferece só as sobras para Deus, isso indica que o nosso tesouro está nas coisas desse mundo. A gente não tem disposição. E eu falo aqui sobra, geralmente a gente citava muito financeiro, né? Financeiro. Que é aquela discussão, que às vezes a pessoa faz a discussão sobre isso, porque parte do princípio errado. Na verdade, a Bíblia chama a atenção que o nosso dízimo é primícia. Ele é a primeira coisa. Eu não vou tirar depois de tudo. A oferta a Deus é a primeira coisa. Por quê? A palavra diz que se as primícias são santas, todo o resto é santo. Então, quando o dízimo é primícia na minha renda, eu abençoo todo o resto também. Agora, muitas vezes o crente ele faz ao contrário, ele deixa para o resto. E quando ele oferece o resto, ele quer ser abençoado com o resto. Só que aí, como é que eu vou ser abençoado se eu estou fazendo a coisa errada? Então, é segurar, mas não é só financeiro. Hoje a gente tem que chamar muita atenção. As primícias do nosso esforço, as primícias do nosso tempo, onde é que são? Muitas vezes a gente está oferecendo para Deus as
sobra do nosso tempo. Então, quando sobra tempo, eu coloco nas coisas de Deus. E é quando a gente, qualquer coisa nos tira do trabalho de Deus. Qualquer coisa é motivo para eu faltar na igreja. Qualquer coisa é motivo para eu não participar da escola dominical, para eu não assistir o estudo bíblico. E depois, às vezes o pastor está falando, mas isso aqui e tal, nunca ouvi falar isso. Aí dá vontade do pastor na frente e falar assim, você nunca ouviu, porque não vem no estudo bíblico, não assiste a escola dominical. Porque às vezes o pastor está lá, a gente está falando aqui sobre missões, né? Missões, explica isso, explica aquilo. Aí depois chega e fala, nunca soube isso. Não estuda, depois quando você cita alguma coisa. Aí você para a mente e pensa, mas o mês passado passou o mês todo falando sobre isso. Onde é que estava a pessoa? A primícia, o tempo foi dado à sobra. Então, a sobra do nosso tempo, Deus não quer sobra. A gente tem que tomar o exemplo de Davi. Davi disse, olha, eu não vou dar para Deus algo que não me custe nada. Uma coisa que eu sempre enfatizo, a mania de gente, de igreja, a gente tem que querer fazer ação social com o chapéu dos outros. A gente, vou fazer ação social, e aí eu já peguei muita igreja que conseguia, né, na cidade tinha uma empresa lá que ele distribuía entre as igrejas, entre as associações, muitas cestas básicas para ser distribuídas. O pessoal pegou o costume na igreja de receber as cestas básicas dessa empresa e sair entregando as cestas básicas. E aí o pessoal ficava, a gente tem que fazer, mas era fazer ação social com o dinheiro dos outros. Não custou nada para ele. E ele foi lá, como é que eu estou demonstrando amor? Só entregando algo. E aí, quando você entrega, as pessoas recebiam, e alguns irmãos diáconos mais antigos contavam, porque às vezes chegavam na casa, lá no bairro, mais na periferia, né? Chegava com uma cesta, não, vim trazer a cesta aqui, da igreja presbiteriana e tal. Ele disse que está o pai da família e mais um filho assim, os dois homens desse tamanho, forte assim, sentado, em pleno meio de semana, sentado lá assistindo televisão, e disse que o senhor só olhou para ele e falou assim, não, pode colocar aí. Essa pessoa, quando recebe essa ajuda, ela está tendo noção de uma demonstração de amor cristão? Não está. Porque na verdade está sendo por quê? Porque a gente está fazendo para Deus, oferecendo a Deus algo que não nos custa nada. Nós estamos querendo que as coisas de Deus elas se resolvam. E eu falo que muitas vezes isso é exemplificado na igreja, aquele pensamento que muitos cristãos em diversos lugares pensam, não, a igreja tem que pagar isso aqui. Aquela ideia de que, não, a gente já dá o dízimo, a igreja tem que custear todo o resto. Então, é algo que tem que pensar. O que é que estou dando para Deus? Está me custando alguma coisa? Se não me custa nada, como é que eu quero agradar a Deus com algo que não me custa nada? Né? E chama a atenção aqui ao texto de Atos 20:35. Falar assim, temos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu me lembro que em casa minha mãe já pegava no pé da gente, ainda criança, sobre isso. Fui criado na lenha-dura. Quando a gente pegou uma certa idade, a mãe já falou o seguinte: presente é só no aniversário. Você já corta esse negócio. Natal é aniversário de Jesus, né, senhor? Então lembra disso. Então ela foi treinada aqui para a gente entender. E receber é muito bom, mas a gente tem que aprender a entregar. Isso é algo que desde a infância a gente precisa aprender. Por quê? Porque a nossa índole é egoísta. A criança, quando ela começa a aprender a falar, uma das primeiras palavras que ela aprende, a pessoa fala papai e mamãe, uma das primeiras palavras que ela aprende é meu. E você já reparou, duas crianças pequenas brincando. Um só quer brincar com o brinquedo que está na mão do outro. Ele nunca quer brincar com o brinquedo que está no chão. Ele quer o que está na mão do outro. Isso é o quê? Isso é o coração do pecado. Está ali. E aí o que o autor de Provérbios fala? O autor de Provérbios ele é lenhador. Ele fala, não, a gente tem que, não pode afastar a vara, porque a vara é que tira do coração da criança a índole maldosa. Então, é a questão da gente entender isso. E olha o que reflete a vida adulta. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente sabe que às vezes a gente fica reticente com isso, mas a gente tem que pensar no reino de Deus. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos entregando? O que é que nós estamos doando? Infelizmente, há uma cultura dentro da igreja de só receber. Há pessoas que vêm na igreja e querem receber. Eles querem que o culto seja bom para ele quer que, não, mas eu não gostei da pregação, mas eu não gostei do louvor. Aí tem muitas igrejas preparadas e fazem as coisas para agradar as pessoas para estar ali. E isso
santidade é hospitalidade, não tem cada um em vista aquilo que é propriamente seu mais do que é do outro. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o contrário. E se a gente aprende a viver o contrário, aí que vem a missão. É um estilo de vida. Por que as pessoas gostam muito de fazer avanços funcionários, de distribuir folhetos, de fazer ação social, entregar cesta, de viajar uns dias para poder pregar o Evangelho em uma determinada cidade? Porque é um negócio que você vai lá, vive aquilo ali e volta. Nossa, foi maravilhoso. Por isso, uma vez um pastor, que ele viajou na juventude para comprar a África. Aí ele passou 15 dias lá na África, no trabalho do São André Jogou. Era engraçado você ouvir ele contando, né, que ele fazia um negócio, mas quando ele contava, a primeira coisa que ele fez foi tentar burlar as regras da missão. Né? Porque ele era ruim para comer, e a comida lá era. O que eles comiam lá era um arroz muito, muito ruim e peixe. E ele era ruim para comer peixe. E aí ele levou logo na bolsa dele uma mala só com miojo. E passou uma semana só comendo miojo. Depois de uma semana comendo miojo, disse que as pernas dele já estavam fracas. Mas eu conheci ele 20 anos depois. A vida dele era falar, quando falava de missões, aí ele pegava aquela roupa que ele já tinha 20 anos, lá africano, e ele falava que ele foi missionário na África. Eu ficava olhando para a cara dele assim, e dava vontade de dar uma resposta, porque tem gente que é assim, é muito fácil eu, em uma semana, dizer que eu fui missionário. Missão é dia a dia. A verdadeira missão é uma missão faz com a sua vida. Né? Outro dia eu estava vendo entrevista, só para poder encerrar aqui, com um pregador, não lembro que igreja era, mas falando que às vezes a pessoa olha para a vida daqueles homens do passado, grandes pregadores, Spurgeon, John Wesley, e olha para a vida deles e que é o resultado que o ministério dele teve. Um exemplo que falou o Billy Graham. Olha quantas almas ali, quanto Billy Graham nessas cruzadas evangelísticas. Mas ele contou, você sabia que o Billy Graham, ele quando estava fazendo cruzada, ia para um lugar, mas certa vez ele estava no hotel, e quando ele ia para o elevador no hotel, se tinha uma mulher dentro do elevador sozinha, e ele estava sozinho, ele não entrava no elevador, deixava o elevador e esperava o próximo. Por quê? Para não dar espaço para que se falasse mal do Evangelho. Aí ele fala, a pessoa ela quer ter o resultado do Billy Graham, mas não quer viver a vida que ele viveu. O importante é o dia a dia. Se a gente quer ser missionário, a gente tem que começar pensando o nosso lar. O quanto o nosso lar é um posto missionário. O quanto o Evangelho é importante dentro da nossa casa. O quanto é importante nas nossas convivências com as nossas amizades. Qual a força que ela tem ali. E como nós estamos criando os nossos filhos, a futura geração. A gente está pensando neles no Evangelho, ou a gente tem feito como o mundo que só pensa e quer que o meu filho seja um grande profissional, que ganhe dinheiro e tenha uma vida confortável. Quando nosso pensamento nunca passou. Eu quero que meu filho seja um servo fiel, que ele seja um presbítero da igreja, que ele seja alguém que possa transmitir o Evangelho para a próxima geração. Se você não colocou até hoje, nas suas orações, esse tipo de pensamento para os seus filhos, e Deus desperte seu coração para que você comece a colocar. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós entregamos para Ele é o melhor caminho. É preciso colocar nossos filhos na presença de Deus e oferecer os nossos filhos a Deus. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi oferecido por nós na cruz do Calvário. E não ficar somente vivendo. A gente precisa entender. Nós somos cristãos. E precisamos viver como cristãos. Amém? Tem alguma pergunta? Não tem oportunidade. Eu acho que é uma falha grande, pastor. Pelo menos através da oração nós temos que mirar mais nos missionários, né? Através da oração, que acho que é o caminho mais forte que eu vejo para sustentar. E depois vem as outras partes. Mas a gente nunca pensa em missão. E é algo que está entranhado. Se eu for pensar, como é que nós estamos aqui, temos uma igreja hoje? Foi através de missionários, sabe? A quem conhece a história, conhece esqueço o nome dele. Eu fui no aniversário desse amigo meu, lá em Uruaçu, e encontrei um que conheceu o nome dele, da pessoa aqui, perto da Maranhão.
Aristeu. Cheio de alvorada, você conheceu Aristeu, conheci. Ele que foi fazer a reunião na casa dele. Então, muito isso. Aqueles que fizeram a oração, saíram de onde moravam, para uma cidade completamente diferente. Quem pega isso geralmente para uma cidade pequena, né? Já para um lugar assim, que a cidade é tão pequena, tão sem nada na época, a pessoa vai lá e começa, os irmãos que no começo começaram a fazer as reuniões dele nas suas casas. Então, na história que nós podemos ter acesso ao Evangelho hoje, tem missão. Se não fosse a missão, nós não estaríamos aqui. Precisa lembrar isso, precisa continuar. Quantas cidades tem ao nosso redor que não tem uma igreja como a nossa? Uma característica que acontece muito hoje nas igrejas, mas assim, muito pelo que acontece de forma mais incisiva nas igrejas mais pentecostais, que é essa pregação às vezes de maneira até afrontosa, né? Só que tem tido muito efeito rebote nas nossas igrejas, que é o crente achar que mais vale o seu comportamento, o seu exemplo na sociedade do que você de fato falar, do que você de fato aproveitar as oportunidades, né? E essa lição veio muito para contradizer isso que está acontecendo muito nas igrejas. Tem muito crente, eu falo isso porque semana passada a gente estava conversando sobre aproveitar as oportunidades e falar do Evangelho. E muitos irmãos vêm com essa de que, mas muitas vezes vale mais o nosso bom exemplo. As pessoas às vezes mais são convidadas ao Evangelho quando ela vê algo diferente na gente. Beleza, mas só que tem muito crente se usando dessa verdade para não fazer a outra verdade, que é aproveitar as oportunidades, que é realmente falar do Evangelho, pedir ao Senhor que nos traga a palavra, que nem está no começo, né? Eu costumo dizer que o bom testemunho, ele é a isca. Exatamente. Mas quando o peixe, você está pescando, o peixe morde a isca, o que é que você faz? Você puxa. Não adianta colocar lá e morder a isca e deixar lá. Então, o bom comportamento do testemunho, ele é a isca. E, sempre falo, nós temos que ser intencionais. Não entra naquele discurso moderno que fala assim, não, eu não posso tentar convencer as pessoas. As pessoas falam, não pode haver proselitismo. Isso já está acontecendo em países na Europa. Daqui a pouco chegar no Brasil, a ideia de que eu não posso tentar convencer as pessoas a mudar de religião. Essa ideia é a ideia do diabo. A função nossa como crente é convencer as pessoas a mudar de religião. É convencer as pessoas a sair de uma seita, é convencer as pessoas a abandonar uma religião esoterista, abandonar o catolicismo para se tornar cristão. Essa é a função nossa. Não posso dizer, não, mas cada um na sua. Não tem esse cada um na sua. Nós precisamos ser intencionais. E aí eu pensar, na minha convivência eu tenho que ser intencional. É porque eu quero a oportunidade de falar do Evangelho para ele. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente às vezes pega a amizade, essa pessoa, a gente quer uma amizade que tenha reciprocidade com a gente só. Esse é bom ter também, mas a gente não pode fugir da intenção que eu tenho que estar falando do Evangelho para essa pessoa também. Toda amizade tem que ser isso. Porque se eu tenho amizade, eu não me preocupo em transmitir o Evangelho para a pessoa que eu tenho amizade, eu estou, na verdade, eu não estou amando essa pessoa. A gente não enxerga quem está vendo a pessoa indo calmamente para o inferno, quem está ali do lado dela só para enganar, e depois vai sair assim e dizer, estou indo para o céu, estou para o inferno. Só que a gente não pensa nisso. Precisa ser, aí então o comportamento é isso, para cuidar das caras. Eu preciso falar, porque se a gente quebrar esse negócio, abre a boca para falar. Algo que o senhor frisou bem, pastor, e algo preocupante no nosso meio é em relação aos nossos filhos, né? Realmente a gente não pensa que nossos filhos vão ser pastores, vão ser missionários. A gente preocupa que eles tenham uma profissão e que uma profissão que venha dar um bom salário para eles terem uma vida boa no futuro. Eu falo comigo, que eu pensava nisso, eu queria que meus filhos fizessem a faculdade. Mas eu nunca pensei, meus filhos vai ser pastor, meu filho vai ser missionário. Só pensa no bem-estar deles no futuro. E é algo errado. A gente cria na igreja, quer que eles sejam cristãos, crentes, né? Mas não preocupa nessa área. Realmente, no futuro, quem serão os pastores, os futuros missionários?
pessoal quer investir nesse lado, né? O meu filho tem que ser bem sucedido profissionalmente. Como cristão, nós estamos errados. É aquele texto, né? A gente está acumulando os filhos tesouros aqui na terra. Não está acumulando tesouro do céu. Só que muitas vezes a gente não enxerga quem está fazendo isso. A minha família, assim, lá da mamãe, todos crentes, só não na gente que teve o ser pastor do lado do papai, e muitos pastores. Mas lá é a família de tradição, né? E assim, a gente vê profissionais de todo tipo, mas pastores, só um na família. Sendo que no nosso meio deveria ser um dom do nosso filho. Ele deveria ficar na mente dos nossos filhos. E nós não fazemos isso. Eu costumo falar que antigamente as famílias não cristãs, não evangélicas, né? Toda família assim, poderosa, ela tinha que ter na família um padre e um advogado. Padre, advogado e médico. E aí muitas vezes nas famílias cristãs tinha isso, queria que estudasse, mas toda a família não tem que pastor na família. Aí o pessoal falava, não tem um pastor na família. Só que isso foi se perdendo, né? Eu gosto muito de olhar a história. Nos anos 90 para os anos 2000, teve uma época que o pastor foi muito cobiçado, porque tinha essa ideia que o pastor, principalmente no contexto presbiteriano, o pastor era alguém que ganhava bem. Ele teve um contexto dos anos 90 para os anos 2000, os pastores foram bem remunerados, deu uma baixada nas últimas décadas. Mas era porque no meio era tipo de coisa que era um nível um pouco a mais. Com o avanço das faculdades e tudo mais, o pessoal começou a achar profissões que são um nível de remuneração mais alto. E aí o pessoal começou a abandonar isso. Né? E aí, ser pastor é você ganhar não tão bem, mas é muito trabalho, é muita gente perturbando, é muita gente policiando a família, e a gente vai ver só o lado negativo e a gente fala, não, esse negócio não dá certo não. Aí chegou no tempo em que as pessoas falam assim, não, Deus me livre, eu fiz ser pastor. E a gente tem que perder justamente o que o Alessandro chamou a atenção. E às vezes a gente está devagar no evangelho, a gente quer colocar a culpa também, mas a culpa está sobre nós mesmos, porque nós não temos feito as coisas de Deus como deveriam ser feitas. Né? Então, Deus nos abençoe,